gente amiga, nós chegando aí nessa terça-feira de energia positiva para vocês, querendo cada vez mais a sua alegria. Afinal, dia 20 de janeiro, mês aí já está chegando no final e você ainda não realizou sua consulta? Pois é, a consulta ao jogo de búzios, a consulta ao jogo de cartas, você realiza na casa de Iansã e Oxalá. Telefone para você agendar a sua consulta é o 30 84 3434. O endereço de Porto Alegre para você ir agendar para quarta-feira, para quinta-feira, tem aí, ó, Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Agora, se você quiser agendar pro litoral, aí só lá pro dia 30, tá? Ah, é muito tempo, já marca aqui para Porto Alegre. Mas se quiser no dia 30, aí você vai se dirigir à cidade de Tramandaí. Você que é da Serra, tem aquele caminho ali que não precisa passar pela freeway, né? Você pode fazer aquele caminho que é interno e chega bem rapidinho. Em Tramandaí, o endereço é Avenida Alberto Bins, número 210, cidade de Tramandaí. Passando a Rua da Plataforma, a primeira avenida. Nosso tema de hoje é o medo. E o medo constrange muitas pessoas, impede de fazer atividades, muitas vezes físicas, muitas vezes deixa de você ter aquele relacionamento que pode ser o amor da sua vida. O medo constrange e o medo paralisa. E até que ponto o medo está atrapalhando a sua vida? Temos medo de morrer? Temos medo de sair, temos medo da falta financeira e também temos medo, muitas vezes, de perder aquele amor. Mas o medo, ele vem mascarado de insegurança. Verdade, você fica inseguro diante de algumas situações, por não ter o conhecimento ou o domínio daquela situação. Isso dentro da religião africanista praticamente não acontece. Sabe por quê? Porque os orixás nos orientam de diversas formas. Por sonhos, outras vezes através do jogo de búzios ou de cartas e também nos rituais. Por isso, você que está em casa, não perde tempo. Agenda a tua consulta e vai saber pessoalmente qual a realidade que está modificando a sua vida, que está dirigindo a sua vida, para que esse medo possa ser exterminado. E você pode realizar sua consulta aí, tanto em Porto Alegre quanto em Tramandaí. Basta você ligar e agendar para os dias que se seguem. Temos aqui já pedidos de orientações sobre medo. Mas você sabe como participar aqui do programa? Não adianta ligar para esse número. É outro número para participar. Você pode pegar o Face, tá? Vivi na TV, curte, aí tá o WhatsApp, 9645-3434. Ou o Face, Vivi na TV. Vai lá, curte, manda seu pedido de orientação, que a Aninha, que é a nossa produtora, vai trazer aqui a mensagem de vocês, como tem aqui da nossa amiga. Vivi, me surgiu aí sexta-feira, bem que eu falei para descer a Borges, viu? Sexta-feira tem de novo. Me surgiu um novo relacionamento. Estou sozinha há 4 anos. E esse rapaz me parece uma pessoa bem positiva. É trabalhador, mas na área de automóveis, viu, gente? É uma área que está entrando em crise, mas vamos lá. É trabalhador, é carinhoso, claro, só nos vimos 2 vezes. Será que não estou dando uma porta fria? Quer dizer, a coisa não vai dar certo? Ele me parece ser humilde e muito familiar, mas tenho medo de cair num golpe do destino. Pai Júlio, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Golpe do destino acontece, né? Acontece. Vamos dar essa amiga qual é o tipo de sentimento desse pretendente. Mas já encontrou 2 vezes, né? Dá pra curtir um pouco para depois cedo, querer casar, né? Calma também, né? Não, tu tem que ter, é muito iniciante, tu tem que prestar mais atenção nas coisas que ele te fala e com muita cautela, mas ele pode te fazer feliz. Acontece que depende de ti. Tu está muito angustiada e desesperada para realizar isso. Portanto, ele pode te fazer bem, mas tenha calma. Deixa eu só dar mais uma tiradinha, porque eu fiquei numa dúvida com essa amiga. Tu deves proteger o teu lado sentimental, amoroso, porque de um passado tu ficou com uma energia negativa que possa tudo dar certo para ti, mas sempre vai entrar um obstáculo negativo para não ter essa realização para uma continuação. Portanto, trata a tua felicidade, o teu lado amoroso, com aquele grande axé para Iansã, para te ter a conquista. Porque senão vai chegar na 3ª, 4ª ou 5ª vez e você não vai ter essa realização para sempre. Então te proteja,
com essa mãe maravilhosa aqui em Ançã, que vai te dar uma energia bem positiva. Oi, sou de Porto Alegre, ela que participa pelo WhatsApp aqui, né? Sou casada há 20 anos, agora parece que as coisas não vão muito bem. Como vai terminar essa história? Ela pergunta. Aqui é importante, amiga, como você está perguntando uma questão de relacionamento, tu passar a data também de nascimento do marido, de quem ela está se relacionando, senão fica difícil. Mas a energia dela para este ano, Pai Júlio? A energia dela bem negativa, ela está vinculada a um passado, algo que teve uma perca que ela sofre muito. Procura desligar algo que está te prejudicando sobre o teu pensamento. Teu pensamento negativo para este ano. Não seja negativa. Faça a tua realização do positivo. As coisas boas podem acontecer, mas basta tu levantar e acreditar em ti mesmo. E sempre que você busca uma energia, você deve buscar com pensamento positivo, de coração aberto, acreditando naquilo em quem você está sendo orientado. Nós trazemos aqui diariamente Pai Mário de Oxalá, Pai Júlio de Xangô, Viviane de Ançã. Você nos tem na sua casa todos os dias. Nós trazendo o dia a dia, as histórias, os comentários, a vida como ela é, né? Inclusive a nossa para você. Por isso, vocês sabem que quando a gente traz uma orientação, a gente traz aquela orientação com maior carinho. Sempre que você for consultar, ou na casa de Ançã e Oxalá, ou em algum local, saiba as referências de quem você está sendo orientado. Claro que nós teremos agora aí final de semana do dia 30, do dia 1º, teremos várias terreiras, não estou dizendo que alguma é séria ou não, não é isso, tá, gente? E muitas vezes você recebe orientações. Tome cuidado se você está interpretando corretamente essas orientações. De que forma você está recebendo essa informação? Para poder fazer um destino mais seguro. Porque olha só, muitas pessoas não entendem da espiritualidade, não é o objetivo deles, né? Mas aqui, um amigo, que é o Clóvis, diz que gostaria de saber se o futuro de 2015 vai ser bom ou ruim. Quem faz o nosso futuro somos nós. Nós temos cartas marcadas, nós temos passagens marcadas. Nós vimos ali um relacionamento de 2 dias, de um final de semana. Ela não pergunta se vai dar certo. Tá certo, ela está fazendo a pergunta correta. Se a energia dele é positiva ou não. E essa avaliação o orixá vai nos dar. E diante desta combinação da índole, da energia, do karma de cada um, que nós podemos ter uma previsão mais adiante. Agora, quem vai decidir se vai sair de casa ou se vai ir trabalhar é você. Quem decide se vai se relacionar ou não é você. É o livre-arbítrio que vai fazer do seu ano positivo ou negativo. Na verdade, procurar a ajuda certa, saber o seu esclarecimento, tá com a sua áurea clara, limpa, para ter a sua realização. Não ficar em dúvida do que você quer. Você não tem que ter dúvida, você tem que ter certeza, pensamento positivo e acreditar naquela ajuda que você procura, porque o orixá, ele está para lhe defender, lhe dar o caminho certo. O esclarecimento de orixá é de uma paz, de uma energia sempre positiva. Quando você, não é só pensar positivo, por exemplo, eu também penso positivo, posso querer, tudo que eu, na verdade, tudo que eu quis, através do meu trabalho e da força que a Ançã me dá, eu conquistei, graças a Deus. Mas, por exemplo, eu poderia querer um iate. Faz parte da minha realidade. Eu não tenho nem onde botar um iate, né? E para isso tem toda a questão da legislação, da carteira de motorista, claro, de embarcações, enfim, toda uma burocracia. Faz parte da minha capacidade, faz parte do meu destino, vai fazer alguma diferença nisso na minha vida? Claro que não. Estou usando aqui um exemplo extremamente hipotético. Então, se não faz parte, não adianta eu ficar aí com esta meta inalcançável. Por quê? Por que é inalcançável? Porque não tem a ver com o meu destino, com o meu karma. Aliás, nem gosto muito de água, né, gente? Eu nasci para caminhar na terra, né? Então, não tem a ver comigo. E aí adianta eu desejar uma coisa, muitas vezes porque o outro tem. Se o outro tem, deve fazer parte da história dele. E a maioria das pessoas, às vezes, nem gostam daquilo, mas porque tu tens, eu quero ter, e acaba fazendo o quê? Não consegue ter, e aquela pessoa que tem sendo prejudicada com a inveja, com o olho, com a falta de capacidade, que muitas pessoas pensam assim, meu chefe tem, por que eu não posso ter? Todos podem ter, mas trabalha, faz o que o teu chefe
fez para chegar naquele cargo, não tenta puxar o tapete daquele que é um pouco superior a ti naquele trabalho, procura a energia positiva para ti, não tenta tirar de quem já conquistou, faça a tua para te ser feliz. Adianta? Claro que não adianta. E aí você busca muitas vezes coisas que não têm a ver com o seu destino, com a sua orientação. E aí as coisas não dão certo. Quando você coloca uma meta, você tem que colocar os passos para essa meta. Qual o significado daquele objetivo, daquele bem? Quero trocar de casa. Por que você quer trocar de casa? Aquela casa não está boa para você? Aquela casa diz respeito à sua atual vida? Mora sozinha e tem uma casa lá com 5 quartos. É só para limpar, né? Só para fazer faxina. Por quê? Porque se você vai usar o quê? O quarto, a sala e a cozinha? Então a casa está grande demais. Deixa para uma família maior, para alguém que precisa muitas vezes, aí tem um escritório, ou até mesmo alguém que cria os netos, ou tem mais filhos. Procura adaptar a sua vida a uma realidade. Mora sozinha, numa área de risco, é perigoso. Então compra um apartamento menor, num local onde você vai ter mais acesso ao supermercado, né? A farmácia, ao hospital. Passou dos 50 anos, o que tu quer com uma casa de 1.000 metros quadrados? Não, vai viver a tua vida, vai buscar o teu caminho. Ah, mas eu quero casar de novo. Quer casar de novo? Ok. Então vê um local onde tu possa chegar de noite, sair de noite, que tu possa passar a chave na tua porta e viajar, né, e namorar. O que adianta? Vai ficar preso lá naquele sofá velho, né? Que já os netos lá já fizeram xixi 500 vezes? Pra quê? Não, vai ver um sofá novo para namorar, cheiroso, né? Em vez de estar aí pagando horrores de IPTU, que vieram altíssimos, né? Algo menor, vai pagar a tua viagem, vai comprar uma TV nova, vai ao teatro, vai ao cinema. O ar-condicionado do cinema funciona com esse calorão aí, né? Então, procura adaptar os teus objetivos, as tuas metas a uma realidade que vai te fazer feliz. O ter e o ser são bem diferentes. Você pode ser uma pessoa feliz, mas não porque tem objetivos que não são de acordo com o seu karma. Deixar herança aos netos, aos filhos, não significa que você está educando. Cada um conquista o seu espaço, conquista a sua organização, conquista a sua vida de acordo com a sua necessidade. Nem sabe se aquele guri vai querer morar em Porto Alegre ou se aquela menina não vai casar e não vai para outro estado. Então, que adianta você aí estar se sacrificando por uma coisa que eles não vão utilizar? Pelo contrário, quando vender, vão vender até pelo que não vale, muitas vezes mais barato, porque fica só gerando custos. Tudo isso é importante. É a história dos pets. Eu adoro animais, vocês sabem disso. Para se ter um pet, tem que se ter tempo para cuidar do pet, né? Do cachorro, do gatinho, do porquinho, do passarinho. Não adianta deixar o bichinho fechado o dia inteiro em casa e quando o xixi e o cocô do bichinho tá lá pela casa, você ir lá xingar, brigar. Não, o bicho tem necessidades. A ração, né? As vacinas, os cuidados, os banhos, é um ser vivo que você tem que ter esse carinho. Então não é porque é moda que você vai fazer também. Não, você tem que fazer isso porque você vai ter essa companhia e esse relacionamento. Então me preocupa muito quando as pessoas querem ter coisas e não se pensam naquilo que elas são. Aprisionar o outro, né? Aqui eu tenho uma amiga que mandou aqui pelo WhatsApp, né? Que é a única maneira de participar do programa, tá, gente? Ela diz o seguinte: Vivi, sei que meu marido não me ama mais. Já me traiu 3 vezes e tem filhos fora do casamento. Ela é a esposa, tá, gente? Para participar, ali é o WhatsApp, 96453434. Ela é de Canoas. Mesmo sabendo que ele não me ama mais, ele é meu. Não aceito que ele viva com outra pessoa. Gostaria de saber se ele agora tem outra pessoa, porque eu vou trazê-lo para mim novamente. Me sinto infeliz, cansada, entristecida, mas não me liberto desse casamento, porque é o meu casamento. Gostaria de saber se esse é o meu destino. Tá me parecendo mais uma possessão, né? Mas o pai Júlio vai ver aqui nos búzios pra ti, tá bom? Acho que a questão não é se ele tem outro ou não. Se tu não tá feliz ou não tá feliz, adianta, pai Júlio. Na verdade, ela está agarrada no sonho dela, que ela sonha sozinha, que ela imagina. Isso, na verdade,
está lhe prejudicando, lhe deixando muito nervosa, um relacionamento que não tem volta para o sentimento, você muito ligada nesta pessoa e ela não está em você, minha amiga. Portanto, eu acho que tu tem que te tratar com teu pensamento, com as tuas realizações, para te ter uma vida melhor. E dia a dia isso vai te estar fazendo mal. Tu pensa só em ti, só que não tem ninguém que te valoriza. Ele foi, ele volta e tu te acha capaz de ter assim. Pensa mais em ti um pouco. Não é um karma, é tu aceitar as coisas erradas que foram feitas para ti. Por que ela diz? Estou me sentindo sempre cansada, entristecida, desanimada. Mas está num relacionamento forçado, né? Desagradável. Não existe mais, né? Não precisa. E essa história do casamento, se ele não é tua alma gêmea, sabe, tá pondo a tua felicidade fora. Por quê? Por causa de uma casa? O que adianta? Ele já tem filhos fora do casamento, ele morre, vai ter que dividir a casa. Vai ter que dividir tudo e, na verdade, se agarra. Se esqueceu da sua vida, não fez por um período, ela não fez por si. E hoje está ligada, dependente deste marido, que ela acha que sem ele ela não vive. Você vive sim, todos vivem só do que mal acompanhado. Olá, gostaria de saber como está minha vida amorosa. Isso quem sabe é tu, né, amiga? Ai, mania de achar que é adivinhação. Não é adivinhação. Na verdade, nós avaliamos qual o seu karma, a sua energia, né? Ela diz que sempre os relacionamentos dela se acabam. Para não dizer o nome dela, vou chamar ela de Ju, tá? De 85. Ela é de Canoas. A gente sabe o nosso dia a dia. O que a gente não sabe é qual energia está nos gerando isso, tá bem? Pai Júlio, ela diz que os relacionamentos dela nunca dão certo, mas ela me parece uma pessoa meio bloqueada aqui, né? Vamos dar uma olhadinha? A realidade é só uma, aqui, mas já mostrando que é dona do pensamento. O teu pensamento domina muito o quê? Tu pensa negativo, tu atrai o negativo, tu corta as realizações. E tu tem que procurar, minha amiga, o tipo de comentário que tu faz que afasta as pessoas em seguida da tua vida. Tu tem que tratar o teu lado. Por que que os orixás respondem sobre as felicidades? O que tu precisa? Qual é a tua necessidade? A tua necessidade é varrer o negativo da tua vida para ter a conquista amorosa para te realizar. Porque tu tem que tratar é o teu pensamento que está desequilibrado e as coisas que tu fala que as pessoas vão e não voltam mais. Toda energia pode ser modificada e você que está aí preso, né? Trancado, amarrado, muitas vezes situações que você acha que não tem futuro. Tem sim. Vamos buscar um caminho, vamos buscar uma força, vamos buscar uma luz. O telefone para agendamento de consultas é o 51 308434. Você pode agendar aí para quarta, para quinta e nessa semana até para sexta-feira. Agende sua consulta em Porto Alegre. O endereço de Porto Alegre é Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. O telefone é sempre o mesmo. Você que está no interior, gostaria de realizar aquela teleconsulta, quer dizer, aquela consulta sem sair de casa, informe-se. O telefone é sempre o mesmo. Prefixo 51 3084 3434. E hoje vai ter simpatia, Aninha? Vamos ter simpatia, olha aí. A Aninha já separou aí, né? Uma simpatia para vocês. Daqui a pouquinho a gente já vai ensinar vocês. Tenho aqui mais um pedido de orientação, eu vou jogar nas cartas, que é uma pessoa que faz o seguinte, ela diz o seguinte, meu casamento terminou fazem 2 meses, mas continuo vendo ele, né? Será que vamos reatar? É o meu caminho? Pois mesmo separado ainda nos relacionamos, faz só 2 meses que estão separados. Posso confiar de que meu ex-marido vai se acertar comigo novamente? Vamos dar uma olhadinha para ela? Porque assim, 2 meses é muito tempo para dizer que está separado, né? Vocês estão até de férias, vamos dizer assim. Mas, pelo visto, ele já saiu de casa. Por isso, a preocupação dela em saber se continua investindo nesse relacionamento aí, que a princípio terminou faz 2 meses. Será que terminou mesmo? O que vocês acham em casa aí? 2 meses já dá para avaliar? Já deu para sentir falta? Nem deu, porque eles continuam se relacionando. Aí 2 meses é pouco ainda, né? Eles continuam se relacionando, então nem tão separados. Não deu para sentir saudade. Não deu para sentir a saudade, a falta que o outro faz muitas vezes. E olha, eles vão reatar. Vão reatar porque os pensamentos deles estão muito conectados. Existe ainda uma estrutura, uma possibilidade de casamento, de energia. Essa árvore ainda frutifica
e o caminho de vocês dois ainda é unidos. E aí é aquela história, né? Se o casamento de vocês, se existe um caminho unidos, uma conexão unida de vocês, vocês vão reatar. E a possibilidade até de melhor do que antes. O que vocês têm que utilizar aqui para acertar as coisas é o diálogo, a força, o equilíbrio e o entendimento. Quais são os motivos da separação? O que levou vocês a essa separação? Acho que isso é muito importante vocês avaliarem. Se o motivo dessa separação foi ciúmes, foi estresse por causa do financeiro ou medo, que é o tema de hoje, de ficar sozinho, vamos trabalhar isso, o casal, juntos, né, entrelaçados e unidos. É uma resposta diferente do que a gente tem ouvido de outras pessoas. Existe união, existe caminho juntos. Então invista nisso, tá bom? A gente pode auxiliar através de uma orientação, através de uma segurança de aliança, né, Pai Júlio? Com certeza, existe aquela grande segurança, porque as pessoas, quando são felizes, alguém quer ter a tua felicidade. Portanto, se por um período curto de 2 meses afastaram vocês pela inveja, ainda há tempo para fazer essa segurança e voltar tudo a ser normal. E voltar com mais segurança. Por quê? Porque aí você vai ver o que foi que faltou. Aí você vai estar bem realizada, bem protegida para ter sua realização. Eu tenho um pedido que entrou aqui pelo Facebook, Vivi na TV. Boa tarde, mãe Viviane, pai Mário e pai Júlio. Que os orixás os abençoem. Obrigada. Estou com dificuldades financeiras e de conseguir me estabilizar num bom emprego. Me sinto amarrada, deprimida e dói meu corpo da cabeça aos pés. Tenho um marido ótimo e 2 filhas gêmeas lindas que precisam muito de mim. Peço sempre a proteção de Deus e dos orixás a eles. Data 20 de julho de 81. Ela diz que a dificuldade financeira e não consegue parar emprego. Na verdade, essa amiga, tu está com uma energia negativa. Não está com uma situação de doença, coisas graves. É uma energia negativa. Tu está com toda a carga da tua casa em cima dos teus ombros. Portanto, tu não consegue ter um novo horizonte, um novo caminho para a realização. Tem que tirar essa energia negativa que está acumulada em cima de ti para ter essa realização, que tudo vai dar certo. Portanto, Oxalá pede que tu tenha calma, essa proteção e essas alegrias. Ao mesmo tempo, tu muito preocupada com a relação, como vai ficar a tua casa com a tua ausência. Portanto, procura fazer a energia positiva para te tirar esse negativo da tua vida, para tuas realizações virem, tu conquistar e algum mostrando que vai te dar este ano de uma grande vitória. Mas tu precisa tirar o negativo do teu caminho. Tá vendo? Vamos confiar em algum, já dei dicas aí durante a semana toda, né? De ter o São Jorge, acender aquela vela. Acendeu ontem? Fez a simpatia de emprego ontem que o Pai Mário ensinou? Não? Então tem aí a oportunidade. Assiste a reprise lá no Vive na TV. Lá você consegue assistir todos os programas. E também pode aí, ó, o nosso São Jorge Guerreiro aqui tá atrás nos protegendo, né? Trazendo essa força, trazendo esse axé. E daqui a pouquinho a simpatia que nós vamos ensinar para vocês é para comprar a casa própria ou vender a casa aí que você está trancado. Olha só, eu recebi um pedido pelo Face. Oi, Vivi, adoro você, acompanho sua carreira na TV faz tempo. Seus conselhos e simpatia sempre foram certeiros. Gostaria de saber se você pode jogar as cartas para mim, já está aqui. Eu e meu marido trabalhamos juntos, mas vivemos brigando. Às vezes acho que nosso casamento vai acabar por conta do estresse do trabalho. E nos últimos tempos não tem vontade de ficar na nossa loja. Será que existe alguma demanda aí? Nasci no dia 13 de setembro de 76 e meu marido nasceu dia 11 de março de 78. Desde já, muito obrigada. Ai, que susto, pai. O pai Ju jogando a chave longe aí. Vamos lá ver. Daqui a pouquinho tem simpatia, hein? Para comprar ou para vender a casa. Nossa amiga diz que trabalha com o marido e que o estresse, muitas vezes, dá a sensação de que vai terminar o relacionamento. Demanda é o que mais tem, viu, minha amiga? Gente, para que vocês fechem a loja, axé de desunião e até de separação. E atrapalhando os pensamentos até do negócio. E o que querem realmente não é a separação, e sim prejudicar vocês profissionalmente. Que vocês não cresçam, que vocês fechem a loja, que vocês não tenham luz. Tá errado. Procura
faz uma limpeza na loja, na tua casa, né? Separa essa questão da discussão, só pode falar de serviço na loja. Em casa só fala do relacionamento, certo? Mas para isso tem que ter um equilíbrio de energia, uma força de energia diferente. É difícil eu conseguir fazer isso sozinho. Então liga agora, marca aí, tem quarta, quinta e sexta dessa semana para você agendar em Porto Alegre. O telefone é o 3084 3434. E a gente vai ensinar simpatia. O pessoal pediu, a gente está trazendo muita simpatia, porque semana aí, estamos próximo a Iemanjá, né? A gente quer trazer para vocês aqui. Quem quer vender a casa? Ou quem quer comprar? Aqui o Pai Júlio já está montando a simpatia, né? Os meninos já cortaram aqui pro quadro dele. Então, assim, o que você precisa? Aqui eu tenho uma big casa, né? Olha aqui, ó, uma big casa de papel. Você monta a casinha, que a casinha tá oca, é um papelão, tá aqui, né? Tem até pedido na casinha. Você vai fazer a casinha, né? É importante ter o telhadinho. O telhadinho aqui é porque a gente vai botar os pedidos, tá? Pipoca, tá vendo aqui? Pipoca e 7 chaves, que foi o Pai Júlio fez o barulho antes ali que ele derrubou. 7 chaves, estão vendo? Além disso, você vai ter rosas vermelhas. Você vai precisar de 7 rosas vermelhas, tá? Vou colocar aqui uma, tá vendo? A gente pode colocar 2 aqui só para o pessoal ter a noção das rosas, tá bem? Então, 7 rosas vermelhas. O que você vai fazer? Você vai fazer uma bandeja bem enfeitada, bem bonita, bem simpática, com a casinha, a pipoca. É que aqui ficou alto para vocês, né? Tem que pegar mais de cima aqui, meninas, senão as pessoas não vão enxergar. Com a pipoca, faz uma caminha de pipoca, né? Pode enfeitar só com papel. Não precisa colocar nada que agrida a natureza embaixo, tá? Vai fazer os pedidos, vai botar lá dentro da casinha os pedidos. Pode ser quem quer comprar, escreve aqui no telhadinho, né? Põe embaixo no telhadinho, enfim. E vai colocar 7 chaves. Se você quer vender a casa, coloca a chave com a ponta para fora, abrindo, né? Para vender a casa. Se você quer comprar, você vai botar a chave para dentro, tá vendo? Para entrar na casa própria, para sair desta casa, né? Entendeu? Para entrar para casa ou para sair da casa. Vai colocar 7 rosas vermelhas para Yansan e vai levar quer vender a casa? Leva na esquina da casa e acende uma vela vermelha para o Bará Yansan poder vender a casa. Quer comprar a casa? Leva numa esquina e com a chave para dentro, aí as 7 chaves para dentro, né? Vou colocar aqui, ó, para dentro, para que você possa comprar a casa. E acende a vela vermelha. Deixa lá a casinha, as pipocas e as flores, pedindo para Bará Yansan trazer o imóvel ou vender o imóvel que você busca. 7 chaves, 7 rosas, a casinha, a pipoca e a vela vermelha. Tá bem? Fácil de fazer? A simpatia tem mais segredinhos, né? Mas na verdade é para que você possa realmente ter este axé. Pai Júlio, você acha assim que a pessoa que quer vender ou comprar pode fazer a simpatia? Se essa simpatia não reagir em 30 dias, tem que procurar a consulta, né? Aí fazer aquele grande axé de abertura, de conquista para o Bará. Que aí o Babalorixá, o Airorixá, está preparado para fazer o seu trabalho, o seu axé, para ter a realização. Isso aqui é uma simpatia que o leigo pode fazer. Às vezes o seu imóvel tem alguma coisa que está trancado. Aí tem que fazer o axé para o Bará para abrir. Aí já são de outras formas, de outra maneira, que tem que ser alguém preparado. Não é você que viu a simpatia e vai acrescentar algo a mais para o orixá. Tem que ser alguém preparado, que sabe lidar com o orixá para fazer a realização. Como tem o detalhe da chave, né? O Babalorixá sabe como utilizar as ferramentas, as chaves, como entregar, que tipo de energia, né? Então você quer saber mais? Assiste o programa amanhã, 17h30, a gente está aqui com vocês. Obrigada, Pai Júlio. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Amanhã, 17h30, aqui, Vivi na TV.
Boa tarde, gente amiga, nessa quarta-feira aí, 21 de janeiro, dia especial, né? Afinal, já é dia de todas as religiões e dia também de festa no culto afro. Exatamente. Boa tarde, mãe Viviane, boa tarde a todos. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Dentro dessa palavra, dessa frase que é da Bíblia, é um conceito da Bíblia, o que ele quer dizer? Que nós temos que acreditar no amor e nas religiões, que é o amor tão esperado, né? E hoje, dia 21. 21, dia de Odé. Sim, de São Sebastião, né? Então, um grande abraço a todos, ao Pai Guto de Odé. Mãe Semilda de Odé. Pessoas muito maravilhosas. E a gente tem todo esse carinho com as religiões afro, assim como com todas as religiões. Por isso, aqui no programa, a gente traz essa informação de várias religiões, inclusive no nosso cenário. Hoje nós temos as religiões mais cultuadas no Brasil, que é o hinduísmo, né? O budismo, também temos o cristianismo, o judaísmo, entre tantas outras. 95% do Brasil é religioso, entre os segmentos dessas religiões oficiais, assim como temos as religiões e cultos. E isso ficou preservado dentro da Constituição brasileira. Portanto, a liberdade de culto e o respeito a todas as religiões foi dedicado a nível mundial, criando esta lei, permitindo que todas as religiões, aliás, permitindo que esta data seja homenageada a todas as religiões. E teremos vários atos ecumênicos aí pela cidade. Esse carinho aí a gente tem a todos, né? E você pode acompanhar o programa através do Face, Vivi na TV. Vai lá, curte o Face, manda seu pedido de orientação, faça o seu comentário que nós trazemos aqui no programa. Assim como, para participar aqui do programa, as mensagens têm que ser por um número especial, que é o número do WhatsApp. Olha aí, ó, 96453434. É a maneira que você tem de participar aqui do programa, pois muitas vezes nós gravamos esse período de férias, o programa um pouco antecipado, e a gente vai colocando os pedidos de orientação aqui para vocês. Porque o caso de um pode ser o caso de tantos outros, que se sentem identificados e sabem que há a justiça, né? Não só a divina, quanto a orientação que podemos ter quando queremos ter uma religião, quando queremos ter um culto que nos auxilie no dia a dia. E hoje é quarta-feira, né? Lembrando vocês que quarta-feira é dia do sofá, Pai Mário? Exatamente, quarta-feira é dia do sofá. Por que é chamado dia do sofá? Porque é chamado aquele dia que vai na casa da namorada, senta no sofá com a mãe, com o pai, com o cachorro, com a tia, com a prima, tudo para namorar, né, gente? Por isso que dizem que é o dia determinado, o dia do sofá. E quando a gente quer namorar e não consegue, você já sentiu essa energia negativa? Pois é, o programa de amanhã estará falando sobre ansiedade e o que isso influi nas relações. Não perca também amanhã às 17h30 aqui pela TV Pampa de Comunicação. Quando nós queremos amar e quando nós queremos ter essa liberdade, muitas vezes nós temos que buscar a força nos orixás. Quais são os orixás relacionados à sexualidade? A quarta-feira, Pai? Os orixás relacionados à sexualidade, Inhansã, Oxum e Iemanjá. Por que esses três orixás femininos? E eu vou também falar sobre os orixás masculinos. Inhansã é a dona do fervor, né? Daquele amor caliente, daquele amor intenso. Oxum é aquela dona do amor mais sublime, mais calmo. Isso nós não estamos falando também de Obá, né? E por que Iemanjá? Da sexualidade? Sim, porque a sexualidade e o prazer vem primeiro dos pensamentos, vem primeiro do cérebro. Há algumas glândulas que envolvem ali, que mandam algumas notificações para o corpo para ele sentir o prazer. Então são os três orixás dedicados diretamente, mãe Viviane, à sexualidade. E Odé, dia dedicado hoje, também tem a ver com a afetividade e a sexualidade. Pois é o orixá que acredita neste amor, né? Exatamente. Aí nós vamos entrar agora nos orixás masculinos ligados diretamente à sexualidade. Nós vamos começar hoje, dia de Odé, a mãe Viviane já falou, mas nós vamos começar com Bará. Bará é quem cuida do órgão masculino, né? Quem cuida do falo. Então, Bará, Ogum, Odé também. E o Odé, ele marca muito na reprodução também, mãe Viviane, porque na reprodução, Odé é o nosso caçador, é o dono das matas, né? Então, o Odé, ele cuida da fertilidade, da fecundidade masculina. E o Odé também, muitas vezes, é considerado aquele orixá que busca a sexualidade também quando está perdida. Exatamente, exatamente. Quando a sexualidade está perdida, como... Vamos falar na parte masculina, certo? Quando o homem tem problemas de ereção, por exemplo, o Odé é um orixá que trata junto com o Lodê, junto com o Bará, em relação a esse tipo de
problema com o homem. E o Ossan em relação à parte feminina e pela parte masculina da sexualidade? O Ossan, como ele é o nosso médico, como ele é um interlocutor da saúde, o que o Ossan faz? O Ossan é quem dá a circulação sanguínea, porque tanto o homem quanto a mulher precisam de uma circulação sanguínea maior para que a sua sexualidade seja mais livre, né? Assim como os tratamentos, né? A gente sabe que a infecção de próstata muitas vezes cria o problema de fecundidade e sexualidade. Exatamente. Em todos os tratamentos. E não tem idade, né? Não tem idade para ter problema de próstata. Não existe idade. Até todos os homens têm que, após os 40 anos, fazerem os exames, quebrar um pouquinho esse preconceito criado, né? E fazer o seu exame de próstata, porque sim, a próstata mata tanto quanto o câncer de mama também. Né? Então, para a mulher é muito importante a prevenção do câncer de mama e câncer do colo do útero, e do homem o câncer de próstata e também câncer de mama para o homem também. Assim como as infecções de repetição, infecções urinárias que atacam muito a mulher e que baixam a sexualidade já pelo medo ou até pela falta de hábito, porque a sexualidade e o ato libidinoso tem a ver com hábito também, né? Tem gente que se aposenta da sexualidade quando está casada há mais de 20 anos. Exatamente, mas o aposentar da sexualidade muitas vezes ela vem daquele ponto que eu falei com vocês, que é sobre Iemanjá, sobre os pensamentos. É o companheirismo, quando um casal se torna muito tempo, eles acabam perdendo um pouco do ato. O ato que é da conquista, o ato da fecundidade, não, mas sim o ato do prazer. Acabam deixando o prazer de lado para ter como uma disciplina escolar. E quando nós falamos de Oxalá em relação à sexualidade, Pai Mário? Oxalá em relação à sexualidade, ele é um orixá que ele não tem sexo, né? Ele não se define como homem, não se define como mulher, não. Ele é o orixá da criação. Então ele é o primeiro dos orixás, então ele tem muito a questão de liberdade sexual. Ele tem a liberdade sexual entre todas as partes. Então ele se refere desta forma. E nós temos aqui alguns símbolos, né? Aqui, feito até por Jorge Caô, nosso querido amigo aqui, que fez as esculturas dos orixás em madeira aqui no programa, que é a mesa de Pai Mário, que está relacionada a Oxalá. E esse vulto de Oxalá, ele está usando um manto, até uma inspiração mais grega dessa posição de Oxalá. Existe dentro das lendas africanas a questão do Oxalá usar saia. É algum vínculo, alguma intenção à homossexualidade? Não, nenhuma intenção à homossexualidade. Nenhuma intenção, nenhuma discriminação também. Esse saiote aqui, puxa de novo aqui para mim aqui, guris, que não é um saiote, que na realidade também não é grego, ele é um alá que ele está sendo amarrado, que ele é amarrado no ombro e na cintura, que é uma proteção de Oxalá, e ele carrega também ali uma espada guerreira. Por quê? Porque o Oxalá Moço, Oxaguian em algumas nações, Oxalá Bocum em outras nações, ele é um guerreiro. Certo? Meu pai, eu sou filho de Oxalá Bocum, ele é um guerreiro. Ele que é dono da espada, do escudo e do cavalo e da lança. E ele deu a Ogum, a seu filho, certo? Essas armas para que ele possa lutar contra os inimigos. Os inimigos que a gente bem sabe é o bem contra o mal, né? Então é a luta contra o mal. E ele tem no Alá a forma de trazer a esperança da paz. Então o Alá de Oxalá, ele cobre a todos, e na cobertura de todos ele traz a fé e a força e o foco. E Oxalá, para nós, e para vários cultos e várias religiões, aí sim, não como Oxalá, mas outros nomes, que eu não vou entrar no mérito do detalhe, ele vem como um supremo. O supremo do quê? Que traz a caridade, traz a busca. E em outro dia, eu conversando com um amigo meu chinês, e uma das obras que tem chinesas é A Arte da Guerra, ele disse que o maior intelecto da guerra, a melhor forma de se vencer uma guerra é através do intelecto. E através do intelecto e da inteligência. O quê? Não acuse, não faça nada que você não deve fazer. Quando o cachorro se sente acuado, mesmo que ele esteja com fome, ele agride. Então, Oxalá, ele vem com seu alá, com seu manto, trazendo a tranquilidade sobre esses aspectos. Eu vou fazer uma bagunça, que a gente não gosta de programa aqui engessado, né, gente? Aquela coisa muito corretinha, muito firmezinha. Então, vou até requerer aqui a ajuda do Pai Mário, né? A gente poder aqui fazer uma baguncinha, tá? Uma baguncinha. Pai Mário, quando nós falamos de Exu, e eu vou lá atrás do Pai Mário, tá? Uma cheque no cenário. Quando nós falamos de Exu, nós falamos muitas vezes da energia de Exu em relação à sexualidade. E nós temos aqui o malandro, né? Que é o símbolo do malandro, que é o símbolo do Exu. Se
fala em sexualidade, nós estamos falando até agora de orixás, se nós colocarmos Exu ou esse espírito de luz, alguns acham que são espíritos de trevas, aos pés de Oxalá, estaria errado? Não estaria errado. Não estaria errado. Pode ficar aqui, Marrom. Puxa aqui para nós aqui. Pega aqui no pé aqui. Ou tu ali, João. Sabe por que não estaria errado, mãe Viviane? Porque assim, Oxalá como um orixá regente, em todas as épocas, em todas as dimensões, o que acontece? Nós temos o primeiro que fala com o Exu, é o Oxalá. Quem coordena o Exu, quem coordena o povo, os povos baixos, como a gente chama, é o Exu. É o Oxalá. Então, um Exu prostrado aos pés de um orixá é o mais certo de todos. Teve muita gente, até eu aprendi muito sobre essa religião chamada Quimbanda, e tive muitos cultos e conheci muita gente, e aprendi uma coisa de um pai, que ele se chama Pai Neco de Oxalá, que ele sempre disse assim: o Exu que sabe respeitar o orixá, ele respeita a matéria que ele tem. Para mim, um Exu, quando chega, por exemplo, numa terreira, é onde há uma permissão do orixá, que o Exu se ajoelha à porta de um quarto santo antes dele beber e baixa a sua cabeça, ajoelhado, ele está pedindo respeito, está pedindo a permissão para um orixá. Então isso é o mais correto de tudo. Esta cena do Exu aos pés do orixá é o mais certo de todos. Eu chego a me emocionar até me dá um arrepio. Por quê? Porque é o primeiro momento de respeito. O Exu, ele não é mais do que santo. Infelizmente, algumas pessoas colocam o Exu mais do que o santo, e na realidade não é. O santo é acima de tudo. E o Exu é os pés do santo. A gente até fez essa representação aqui, através dos vultos e das imagens, para que a gente possa trazer para você essa filosofia, essa ideologia aí, em relação aos cultos afro-brasileiros. Hoje, que é dia dedicado a todas as religiões, nós trazemos essa informação. Porque a Quimbanda é um culto e o africanismo é outro culto. No entanto, o respeito entre eles, devido à sua origem, é que faz muitas vezes essa hierarquia. Exatamente. São cultos diferentes, sim, mas dentro da mesma linha de raciocínio, da mesma hierarquia. Por quê? Toda espiritualidade, independente de qualquer e de quaisquer, o que eu quero dizer? Se essa espiritualidade ela é kardecista, se essa espiritualidade ela é afro-umbandista, ou se essa espiritualidade ela é africana. Africana que nós referimos nos orixás. Os nossos orixás hoje são muito mais brasileiros do que africanos, e não está errado. Ela vem do primeiro ponto, que é o Eledá, que é o primeiro ponto, que é a nossa cabeça, que é o primeiro chakra de contato com a nossa espiritualidade. A partir do momento que ele é o primeiro chakra de contato com a nossa espiritualidade, é onde tudo começa, é onde tudo vem. E nós temos aqui também, hoje no cenário, uma flor que nós trouxemos lá no início do ano, que seria uma flor de representatividade do amor e da sexualidade, que é o antúrio, que é um mini antúrio, né? Aqui fica mais uma folhagem ornamental que você encontra em qualquer aí, agropecuária ou floricultura, que está representando a sexualidade. Também pode ser oferecido a Inhansã, a Ogum e a Oxalá. A Oxalá, que é dono de todas as flores, porque existe um antúrio branco, né? Exatamente, existe um antúrio branco. E ele é uma flor que ele representa... E o antúrio branco, até se eu não me engano, é a tal de flor do Jorge Tadeu, daquela novela que existia, né? É a novela do Jorge Tadeu. A sexualidade dela, ela vem pela fecundidade, não é pela forma que é. Não é pelo pendão. Não é pelo pendão, mas sim pela forma mais explícita para a fecundidade do que? De uma abelha ou de um beija-flor, colher o pólen dela e levar para os outros. Então, é a forma da simplicidade. É a simplicidade do caminho da fecundidade. E essa simplicidade é muito grande. Tá aí, né? Essa dica aí para vocês, hoje de flor, né? De respeito. Você que tem, às vezes, um oratório em casa, que quer fazer essa orientação de Exu, quer fazer essa orientação de ciganos, colocamos aqui em relação até aos vultos, né? Se coloca para cima, se coloca para baixo, a gente já traz essa informação aqui. Você quer ver o programa sem medo, gente? Vai lá no site vivinatv.com.br e assiste todas as reprises do programa, o pedido de orientação, a resposta, o assunto sobre orixá, sobre, né, o dia, tudo isso para você ter aí para assistir no seu melhor horário do dia ou da noite, né? Quem está aí conectado na internet. vivinatv.com.br. Pai Mário, e nós temos aqui os pedidos de orientação. Lembrando que
Para fazer o pedido de orientação existe uma forma, é a mensagem do WhatsApp, né? Então a mensagem do WhatsApp está aí, 9645-3434. As demais consultas são agendadas e você vai consultar em Porto Alegre, né? Tá aí Porto Alegre, você vai consultar na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre, tá bem? Essa semana atendimento de segunda a sexta-feira em Porto Alegre. Tem vários aqui pedidos de orientação e olha só. Oi, amiga, eu gostaria de saber, conheci 2 homens, um de Porto Alegre, outro de Novo Hamburgo. Estou em dúvida qual é o que vai me fazer feliz, o mais novo ou o mais velho. Ainda não conheço eles pessoalmente, só por telefone. Então, tu não conheceu nada, né? Ela não conheceu 2 homens só por telefone. Isso é um perigo, né, Pai Mário? Muito perigoso, muito perigoso. Como assim ela conheceu 2 pessoas por telefone, mas ela ainda não viu? E ela já quer escolher. E ela já quer escolher o mais novo, o mais velho. Ô, amiga, sinceramente, assim, ó, antes de qualquer coisa, conheça essas pessoas primeiro. Certo? Porque até é meio difícil a gente jogar algo, uma incógnita desta forma, né, mãe Viviane? Porque a primeira coisa que os outros... Mas vamos jogar, vamos ver aqui. Ela diz o seguinte, já sofri muito por amor e tenho medo que aconteça de novo, ou não em nenhum dos dois, e vai aparecer outro. Me diz o que vai ver na TV. 18 de abril de 57. Não é uma pessoa nova, né? Não. Mas eu acho que um dos problemas aí de te acertar justamente são as tuas escolhas, né? Olha, nós já começamos pelo aquele princípio, como eu estava falando, o Obá já marcando o corte de todos os dois. Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer essa pessoa, você já não pode se apaixonar por uma pessoa pelo telefone, né? Uma paixão de uma pessoa virtual, por favor, não faça isso, não faça isso. Algum pedindo para você cuidar muito, 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 muito mesmo. Então, em primeiro lugar, corte esse relacionamento dessa forma, conheça essas pessoas primeiro. Porque se você ficar dentro de casa pelo telefone ou pela internet, você pode ter um problema seríssimo, amiga, seríssimo mesmo. Bem complicado, mãe Viviane. E a amizade virtual por telefone é muito simples, né? Agora, conhecer, ter um relacionamento... As pessoas estão com muito medo de ter relacionamentos. As pessoas estão tendo medo de ter contato com outras pessoas, na realidade, né? Esse contato, relacionamento é entre os dois, né? Mas a gente tem que deixar bem claro que é o contato entre os dois, sabe por quê? Porque senão as pessoas vão ficar imaginando relacionamento simplesmente é homem e mulher que não estão querendo. Não, é o contato entre as pessoas. Infelizmente, a internet hoje deixou as pessoas sem relacionamento. Rede de relacionamento que você conversa por um teclado e não está vendo a outra pessoa, não é uma rede de relacionamento. Até porque o português, né, a gente sabe que não é falho, a gente vê pela prova do Enem, né? Então, esse português todo aí, então se tu escreve uma frase, ela tem significados diferentes. Sim. E aí a pessoa cria interpretações do jeito da cabeça de cada um. Não é legal, tem realmente que conhecer, procurar conhecer família, histórico, não ir só no papo e ver realmente o que está acontecendo. Eu tenho uma pergunta de uma outra amiga que, olha só, gostaria de saber se fervo as ervas e coloco em água quente para fazer os banhos de descarga que vocês estão ensinando no programa aí durante a semana. Se ela ferve as ervas junto com a água ou pega as ervas e coloca a água quente sobre as ervas. Tá, Vai, Mário. aí tem uma situação que ela é o seguinte, se a erva é verde, se ela está ainda com vida, se ela é verde, ela tem que ser macerada. O que é macerada? Numa água fria, esfregue ela como se estivesse lavando roupa, até ela formar aquele caldo verde. E aí depois quebre ela com um pouco de água quente, que é para você não tomar aquele choque do banho gelado. Agora, se a erva já está seca, aí sim ela deve ser fervida, certo? Essa é a diferença. Erva verde tem que ser macerada, erva seca tem que ser fervida. Olha só, oi Vivi, eu sou Bárbara, grande nome, né? Afinal, em Ançã, dentro dos cultos católicos, é Santa Bárbara, né? Exatamente. Que também tem uma ligação muito grande com o Odé, tá bem? Ela diz o seguinte, tem 11 anos, adoro o seu programa, assisto todos os dias. Ela tem 11 aninhos e nos assiste, olha que fofo. Estou preocupada com a saúde da minha mãe, a Juliana. Ela, data de nascimento, 21 de abril de 75. Desde já agradeço. Beijos, Pai Mário, joga pra mim. Obrigada, é contigo, Pai Mário. Que amor, né? 11 anos e já sabe que a saúde tem a ver com a espiritualidade. Muito legal. O problema todo da mamãe é o estresse. É o estresse dela
certo? E ela tem que tomar um pouquinho mais de água, ela precisa tomar mais líquido aí. Mas o grande problema dela é estresse, é a Juliana, né? Juliana. Ela, né? Juliana, eu fiquei até muito feliz em saber da sua preocupação como mamãe, mas você tem que preocupar um pouco com os seus estudos também, tá, Ju? E assim, ó, a mamãe está bem, mas cuide mais do seu estudo. Você é uma menina muito inteligente, você é tão inteligente que às vezes você acha que não precisa aprender, e você precisa aprender sim, tá? E a gente sabe que muitas vezes esse equilíbrio da juventude depende dos pais. A mãe está estressada, às vezes está até sem tempo de poder observar isso, né? Mas olha só, como é bom uma criança que já acredita na espiritualidade, que acredita nos cultos afros e que caminho bom. Aí o pai Mário dizendo, olha, tem que dar uma controlada no estudo, apesar de ser de férias, né? Para preparar um ambiente de estudo, uma mesa de estudo para ela, porque se ela é inteligente, tem que conseguir desenvolver essa capacidade dela, né? E além disso, com a espiritualidade bem equilibrada, a coisa só vai positivo. Então, uma boa dica aí, já também trazendo para essa criança. E falando de criança, dentro da casa de Iansã e Oxalá, jamais é cobrado nenhum trabalho em relação a crianças, né? Nenhum axé. E outra, também não fazemos nenhum trabalho de maldade. Então, você que pensa negativo, quer prejudicar o outro, principalmente quando envolve criança, não liga, não procura, porque nós não temos nada em relação a isso. Até porque eu sou mãe, o pai Mário também tem 2 filhos, e nós respeitamos acima de tudo a espiritualidade. E uma espiritualidade que evolui. Ninguém nasce de uma forma e vai se transformando em mal. Não, isso já vem da índole da pessoa. Essa semana nós já conversamos com uma pessoa que tinha um irmão negativo, o dia que nós falamos sobre a inveja, mas a gente sabe que muitas pessoas usam de palavras e para falar eu sobre isso, para tentar difamar ou torcer as palavras do outro. E eu não faço isso, não quero fazer isso e não me retrato a outras pessoas no sentido negativo. Pelo contrário, minha missão dentro da religião africanista é auxiliar, é orientar positivamente para um caminho do bem e do crescimento. Tanto que a gente respeita todas as religiões, hoje que é dia de todas as religiões, e respeitamos o ser humano como um ser divino, vindo do poder do orixá e das bênçãos de Deus. Por isso, todo ser humano, desde a fecundação, presta atenção aí você, que muitas vezes fica falando bobagem aí, né? Desde a fecundação até 7 dias após seu desencarne, ele é respeitado com seu carinho e sua espiritualidade dentro da casa de Iansã. Porque é muito fácil dizer, eu faço. Outra coisa é o tempo mostrar o que é feito, tá bem? Pai Mário. Quando se trata do respeito, Mariviane, e o respeito do religioso, como por assim se dizer, conversando colocar assim uma amiga, né, uma cliente, num outro dia ela perguntou para mim assim, Pai Mário, por que vocês beijam a mão uns dos outros? Eu expliquei para ela que não é em relação às pessoas, não é em relação ao Pai de Santo, mas sim em relação ao orixá, sim em relação à permissão ao orixá. Por quê? Das nossas mãos vêm os axés. Nós recebemos os nossos axés nas nossas mãos. Pelo certo, para cumprimentar um orixá, onde é que seria? Um beijo na testa, não é? Sim, mas todo o axé ele é feito através das mãos. Então, quando se cumprimenta um pai de santo, um irmão de santo, uma pessoa religiosa, com beijos nas mãos, beijando as 2 mãos, é o respeito. Só que esse respeito, ele é um respeito que ele tem que ser verdadeiro, quando se cumprimenta um irmão. E o cumprimento do irmão religioso é aquele cumprimento da sinceridade. Dentro das religiões existe muito a disputa do poder, a disputa da sabedoria, a disputa da vaidade. Um querendo ser melhor que o outro, as vaidades destruindo. Na religião, às vezes, querendo ser melhor que a outra, motivando, inclusive, guerras, né? Atos terroristas. Exatamente, nós estamos falando global. Nós estamos falando global. Então, a vaidade acaba estragando as pessoas, acaba estragando uma religião, acaba estragando um princípio religioso. E isso acontece em todas as religiões. Quando se coloca aquela posição que eu sou melhor que você, eu já estou infligindo querendo uma mascarar lei, alguma coisa. Já estou infligindo uma lei grave, que é a lei do orixá. Nenhum orixá é melhor do que o outro. Todos eles estão em prol da saúde do ser humano, saúde mental, física e espiritual. Certo? Então, a partir do momento que há uma acusação, a partir do momento que há uma agressão, a partir do momento que há algo que se diga em qualquer religião sobre uma pessoa que faz parte daquela mesma religião, eu acho que essa pessoa não tem uma moral para falar sobre isso. Tem que se unir, né? Exatamente. E procurar sempre os princípios do ser humano. E tendo esse respeito ao ser humano e ao ambiente, tudo cresce.
Pai Mário, a gente tem aqui mais uma perguntinha, eu posso jogar nas cartas, porque essa menina pediu. Ela disse o seguinte, que ela tem 39 anos, mora em Triunfo, um abraço pessoal de Triunfo, né? E diz que é casada pela segunda vez. O marido ganha 2.500 por mês e ela acha pouco. Amiga, não é pouco não, viu? Às vezes ganha até mais. O problema é que estão sempre sem dinheiro. Eles têm 2 filhos, um de 2 anos e outro de 4 anos. Ela pergunta por que estão sempre sem dinheiro. Muitas vezes precisa ter uma administração, né, Pai Mário? Exatamente, exatamente. Muitas vezes nós nos queixamos da falta do dinheiro, mas nós não temos administração sobre os nossos bens. Viveu dentro do orçamento. Né? Exato. R$ 2.500, mas Viviane, é um salário muito bom. Mas ela disse que não consegue parar na mão deles. Vamos dar uma olhadinha qual é o problema da nossa amiga? Porque muitas vezes a pessoa não consegue enxergar, né? Ela tem uma fuga de energia mesmo, ela tem uma situação de ansiedade dentro de casa e eles estão adquirindo muitas coisas. E isso faz com que eles paguem juros, né? Sabe que juro aí é uma coisa que paga 10 vezes o mesmo valor do que gastou, né? E também uma desorganização, precisa de uma reorganização financeira. O tema de amanhã do programa é a ansiedade, que é muito importante em relação, inclusive, a você ter essa possibilidade de se organizar financeiramente e afetivamente. Então não perde o programa de amanhã, né? Que amanhã tem convidado, tem coisa especial. Além disso, amigas que estão com esse problema muitas vezes devem fazer justamente essa busca ao orixá de reequilíbrio e reorganização. Exatamente. Aqui nós vemos também uma pressa sobre tudo aquilo que quer adquirir, né? Então essa pressa ela é inimiga da perfeição, é um ditado justo. Então, com os nossos orixás, eles dão um caminho para você ter a maior calma e saber administrar aquilo que você está adquirindo também. Porque senão somente a pressa é terrível nesse ponto, né? Como as pessoas podem fazer para consultar, Pena? As pessoas podem ligar para a Casa de Inhansã, o telefone que está no ar aí é o telefone da Casa de Inhansã, certo? Não é o telefone aqui do programa, não adianta ligar e pedir, eu gostaria de falar ao vivo. Todos os programas são gravados e até por sinal são gravados na Casa de Inhansã. Hoje a Casa de Inhansã com os estúdios próprios da Casa de Inhansã, né? Gravados pela MDS, a nossa produtora, né? Então você liga para agendar consulta. 3084-3434, 3084-3434. É o telefone da Casa de Inhansã para agendamentos de consulta. Se você quer mandar uma pergunta para cá para o programa, você manda através do WhatsApp 9645-3434 ou pelo Facebook, Vivi na TV, a página do Face Vivi na TV. Você manda sua perguntinha, vem direto aqui para nós. E as pessoas, até eu falei na questão do estúdio aqui na Casa de Inhansã, porque as pessoas estão elogiando muito o nosso cenário, né? A nossa produção. E sim, é na Casa de Inhansã hoje. Então, nós temos hoje o estúdio na Casa de Inhansã para quê? Para dar uma melhor comodidade para você. É um pouco mais de tempo para a gente conseguir estar presente junto a você. Olha só, o pessoal de Viamão, a Rose, ela disse que é 19 de fevereiro de 76. Adoro muito seu programa, pois me ajudou a enxergar os caminhos por onde trilho diferente. Legal, né? Sinal que ficou mais positiva. Mesmo assim, tenho dificuldade no âmbito de profissional. Sou da área da saúde, mas os locais onde consigo trabalho eu não consigo dar continuidade. E se puder me orientar, por favor, um grande abraço, muita luz no caminho de vocês. Fica para você para cá o jogo de carta também? Pode ser, Pai Mário. Pode ser? Eu tô aqui marcando para ela, gente, o dia que eu respondi, né? Porque depois ela pode rever se ela estiver trabalhando, né? O dia que ela quer revelar pelo site. vivinatv.com.br. Essa amiga, ela disse que tem, né, a profissão, tem formação, mas que ela está com dificuldade aí. Eu tiro para você. No caso, para ela, né? Eu digo para você, mas para ela. Aqui está marcando que ela está na área certa, o que já é importante, que é a área da saúde. E as dificuldades dela, na verdade, são de relacionamento e horário. Ela tem um grande desequilíbrio na parte ali, a vassoura, viu? Aí, ó. Um grande desequilíbrio na parte emocional. Ela precisa, sim, de um reequilíbrio, um axé de Chapanã, para que ela também deixe de ser tão... Ela absorve demais o que tem no meio. E isso prejudica ela. Marca lá a agenda que a gente vai te ajudar, tá bom? 3084-3434. Amanhã a gente volta? Amanhã a gente volta com certeza, e amanhã com convidados, né? E mais assuntos aí pela frente, né? Nosso tema de amanhã? Ansiedade. Até amanhã às 17h30 aqui pela TV Pampa.
tarde, gente amiga. O programa Vivi na TV aí chegando com toda essa energia, com toda essa força, com toda a alegria. Você que quer rever os programas, entra lá no site vivinatv.com.br. Você vai ver os diferentes temas, os diferentes assuntos religiosos, espirituais, psicológicos, financeiros, né? E tantos outros temas que nós trazemos aqui diariamente às 17h30 pela TV Pampa. E mais, pode participar do programa através do Facebook Vivi na TV. Vivi na TV está sempre conectado com você. Nós falamos sobre ansiedade. Muitas vezes disseram que a depressão era o mal do século. Mas estudos estão nos informando que a ansiedade é a antessala da depressão e que ela acaba prejudicando muitas vezes muito mais que a depressão. Mas quando o medo e a ansiedade e a própria depressão se confundem. Para isso, nós trouxemos a convite aqui do programa a doutora Silvia Nolasco, que é psicóloga e que vai discutir isso profissionalmente com você nessa tarde. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, querida. É um prazer estar aqui contigo e realmente tu dissestes uma verdade. Nós nos dizíamos que a doença do século XX tinha sido a depressão. E eu vou dizer para você que eu acho que nós vamos dizer no futuro que a doença do século XXI é a ansiedade. Nesses tempos de tanta mudança, de tanta transformação, de tantos desafios, o medo acontece. E a ansiedade, ela se gera diante de uma angústia do ser humano em tentar cumprir com as expectativas que ele mesmo se colocou. Na verdade, ele sente uma sensação de não conseguir dar conta. É um sintoma só psicológico ou físico também, Silvia? Físico, nós temos muitos sintomas físicos. Irritabilidade, fadiga, cansaço, insônia, até diarreia pode acontecer em processos de ansiedade. Existe uma série de sintomas físicos que são comuns ao cliente ou o paciente que está passando por um processo de ansiedade. Porque a ansiedade, Vivi, ela é realmente um processo. Ela pode, digamos assim, ela tem vários níveis de ansiedade, até se transformar num transtorno de patologia a nível emocional. Então, nós vamos falar da ansiedade do dia a dia, aquela ansiedade quando você tem um concurso, quando você tem uma prova, você vai ter um nível de ansiedade. Quando você tem uma audiência, você vai ter um outro nível de ansiedade. E assim, a ansiedade vai tomando uma configuração maior. Em alguns casos, a pessoa fica, digamos assim, com um transtorno generalizado de ansiedade, que aí é uma patologia já e que nós daí precisa tomar medicação, enfim, fazer um tratamento maior e mais profundo. Porque desabilita a pessoa até para as atividades normais do dia a dia. Tudo, a pessoa fica num estado, a pessoa gasta o dobro de energia no seu dia a dia, os sintomas físicos ficam evidentes, esse cansaço, essa fadiga, a taquicardia, que é comum na ansiedade, né? Outra patologia desta, agora lembrei, é a famosa síndrome do pânico, que é também tão comum nesse momento, ela é, digamos, ela vem da ansiedade. O branco escolar, o pessoal ainda não está em período escolar, mas passaram aí pelo vestibular da URGS, existem alguns vestibulares fora de época, né? Isso, os concursos que continuam acontecendo. E tem muita gente que chega na hora, dá o famoso branco. Pode ser um dos sintomas já onde a ansiedade está tomando uma configuração perigosa? Sim, sim. O branco é um sintoma da ansiedade. O nível, digamos assim, vou tentar explicar cientificamente como isso funciona. A amígdala cerebral é onde, na amígdala cerebral, nós temos lá dentro do nosso cérebro o que nós chamamos de amígdala cerebral. Ficam todos os registros de medo. E quando nós sentimos medo, por exemplo, vai fazer uma prova de concurso, né? Agora né, os concursos não param mais. Então, vai fazer uma prova, daí dá um branco. É o medo diante do sei ou não sei responder esta questão. E aí o medo de não ser aprovado, o medo de não conseguir dar conta, simplesmente aciona na amígdala cerebral um sinal de alerta. E o hipotálamo precisa fazer essa leitura.
Quando o hipotálamo não faz a leitura de que o risco não é grande, de que é só uma questão da prova, de que você estudou e que você vai dar conta de responder a prova, você entra num processo de ansiedade sem controle, porque o hipotálamo é como se o hipotálamo fosse um relé antigo e ele manta e ele não desliga. Então você tem a sensação de que o perigo é real, que o perigo vai acontecer, e aí você tem o famoso branco. E aí você não consegue fazer mais nada, você fica num estado, né, de muito letárgico e você perde a sua prova. Então, mas é uma questão neurológica mesmo, né? Que hoje tem tratamento. Todos têm tratamento, inclusive tenha muito cuidado com a ansiedade, nós temos que ter, porque como é uma questão muito comum hoje, existem níveis de ansiedade, então, e também é muito comum as pessoas partirem para medicação pesada, quando na verdade muitas vezes não há necessidade de medicação pesada. E qual a característica dessa ansiedade assim mais normal? Se é que existe ansiedade normal, né? É quando você está estressado. O estresse gera ansiedade, muita ansiedade. Você perde o sono. Você, digamos assim, fica andando em círculos muitas vezes e não consegue concluir as tarefas que você precisa concluir. E isso também é ansiedade, porque a ansiedade limita você. Você fica tão desesperado para conseguir fazer o movimento que você termina não fazendo o movimento. Então, num primeiro momento, né, se os sintomas físicos não são taquicardia excessiva, se eles não são sintomas que você assim, né, você pro anormal. Isso, né, você pode tratar isso com fitoterápicos. Você pode buscar o famoso chá de camomila com macela, que é famoso, uma tintura de chá de camomila com macela é famosa. Então, assim, e tem mais outros fitoterápicos excelentes, né, que podem ser utilizados e que você sente que dá um alívio na ansiedade, dá um alívio e você consegue concluir as suas tarefas. Agora, claro, quando passa para um nível, né, digamos assim, exagerado, aí você realmente vai precisar de alguém que lhe ajude, de alguém de um médico que vai lhe passar um ansiolítico, digamos assim, né, autorizado, que vale colocar no nível de normalidade. Mas hoje, no dia de hoje, Vivi, é muito comum a ansiedade. Então, eu sempre sugiro como terapeuta que primeiro se tente um recurso natural, um recurso orgânico. E se a ansiedade não passa, então realmente se recorre a uma situação mais adequada ao mais nível. Mais focada, né? Tá vendo como é importante? Como é um tema que rende, você quer saber mais? A gente vai trazer aqui a senhora durante esses períodos aí de mudanças, né? E ela que é psicóloga clínica e de consultório, né? Isso, eu faço psicologia clínica, trabalho com desenvolvimento humano, né? E sou uma pesquisadora dentro desse contexto da existência humana, né? Eu amo muito fazer isso, estou sempre trabalhando, né, dentro desse contexto. Fico muito feliz quando eu posso falar sobre isso, né? Sobre isso. Tá vendo aí? Senhora Nolasco, psicóloga, o telefone dela eu vou dizer aqui para vocês, anota aí, já disse para deixar aquele caderninho do lado da TV, porque sempre tem novidade aqui no programa, né? 3233-1643. 3233-1643. Obrigada, senhora. E é um tema aí que nós vamos abordar durante o ano inteiro, né? É um prazer. Tá vendo, gente? E esse carinho a gente tem por você. Você aí que tá trocando de mês, né? Tá pensando aí nas contas do mês, a ansiedade subindo. Calma! Sempre tem um recurso e boas dicas aqui no programa. Agora, o pessoal que está buscando, muitas vezes, aí essa orientação, esse carinho, e que gostaria de saber mais sobre esse mundo espiritual, sobre a religiosidade e a força dos orixás. O pessoal pergunta onde fica a casa de Iansã e Oxalá? Na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Tá aí para você a casa de Iansã, você reconhece aí e fica ali em Ipanema. Você pegando a lotação Ipanema Guarujá, desce na esquina da Rua Gávea, após a Igreja Nossa Senhora Aparecida, ali do ladinho, né, primeira direita, em direção ao Lago Guaíba. Tá aí o endereço e você agenda através do telefone a consulta com Pai Mário de Oxalá, Pai Júlio de Xangô e Viviane de Iansã. Telefone 51, prefixo de área, 3084-3434. Pai Mário, nosso tema ansiedade, que também tem como ser trabalhado, falou ali a doutora Seura sobre os fitoterápicos, mas também através do reequilíbrio de energia, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Tranquilo, gente? E tu sabe que existe a ansiedade espiritual também.
ou abstinência das suas entidades, abstinência da sua religião, abstinência do seu caboclo, do seu Exu, isso tudo acontece. E a ansiedade, a gente tem vários aspectos. Eu estava aqui escutando a entrevista, não quis entrar também na entrevista porque eu sou muito ansioso, né? Então, tem vários aspectos e esses aspectos podem sim e prejudicam muitas pessoas. Por exemplo, muita gente vem jogar comigo perguntando para mim sobre provas, sobre vestibular, sobre concurso público, né? E eu converso com elas da seguinte forma, um pouco dentro do espiritual e um pouco de experiência também, né? 3 dias antes de fazer uma prova, não estude, não faça nada, relaxe, tente comer comida leve, por quê? Porque o excesso de informação te leva à ansiedade do momento. Tratar o corpo, o espírito e a mente. Quer dizer, o corpo com a alimentação, que o Pai Mário está falando aqui muito bem, né? Tem gente que não adianta fazer uma churrascada e ir para a prova, né? Vai dar o soninho, Vai dar né? o soninho, Vai dar o né? soninho. Macarronada lá, com aquele molho vermelho. Mas agora, que é bom, é bom, É né? bom, mas não antes de uma prova, né? Antes do concurso. Também a mente, né? Estudar, vou estudar um dia antes para lembrar tudo. Acaba misturando conteúdo, galhos com bugalhos e vira uma bagunça. Mistura tudo. E o espiritual? Tudo. Se trata um dia antes, um pouco antes, como é que você faz? O espiritual, quando a gente trata do espiritual, a gente fala sobre o espiritual, nós temos Xangô, nós temos Iemanjá, principalmente, que trata dessa questão da ansiedade, questão de provas, questão de momentos, né? Então, como é que a gente trata? Meditando e relaxando. Certo? Uma das melhores formas que tem para meditação, por incrível que pareça, é o banho. Um banho de água corrente, um banho embaixo do chuveiro mesmo. Ou você que tem uma banheira, entre para dentro da banheira e fique tranquilo. Tem um chuveiro, sei, vai gastar um pouquinho de água. Gente, uma vez na vida não faz mal, né? Vai para uma prova, deixa a água escorrer bastante. E peça que todas as energias do céu e da terra aqui se comuniquem naquele momento, te tragam o equilíbrio. Quais são as energias? Terra, fogo, água e ar. Certo? Então, no momento do banho, você tem quase todas elas juntas. E eu estou aqui com informações. O pessoal que quer participar do programa, existem 2 formas. Eu digo que tem uma, né? Uma aqui, ó, pelo celular, que aí você vai conectar aí no WhatsApp, né? Aí você participa pelo WhatsApp. Telefone do WhatsApp, 9645-3434. Ou você vai lá no Face, vivinatv.com, aliás, Vivina TV no Face, né? Você vai acessar lá, deixar seu recadinho, assim como tem o site vivinatv.com.br. É a maneira que você tem aí de participar. Pai Mário, aqui olha só, eu tenho uma amiga pedindo justamente o que parece ser ansiedade. E ela pergunta se é possível isso acontecer. Vivi, briguei com 2 pessoas logo que saí de casa. Ela coloca aqui uma situação, ela faz um texto, na verdade, gente, eu vou resumir para vocês. E desde que comecei a brigar com essas 2 pessoas, uma da família e outra no ônibus, olha só, ela saiu, sabe aquele dia que tu sai tropeçando nas cadeiras? Ela deve ter chutado o canto da cama também com o minguinho, deu com o minguinho, pois é. E ela diz o seguinte, desde que eu briguei com essas 2 pessoas, tudo está dando errado, isso já faz uma semana. Perdi minha carteira acho que com os documentos, né? Meu chefe pegou no meu pé, acho que vou ser demitida no final do mês, né? Para pegar emprego em fevereiro, véspera de carnaval, é difícil, hein? Vamos lá. E também perdi o namorado. Será que eu estou com mau agouro ou eu estou provocando essas situações? É a Gisele. Será? E ela é de fevereiro, o aniversário dela é fevereiro. Como dizia Legião Urbana, né? Será? Só imaginação? Não sei não, hein? Vamos ver. Olha, Gisele, sinceramente, você está com feitiço para cima de você, não é mau agouro, não. Feitiço Chapanã marcando aqui, junto com o Xangô. Xangô pedindo a misericórdia aqui. Misericórdia por quê? Porque está tirando você totalmente do seu centro. E Oxalá aqui, o Búzio pulou fora aqui, marcando para você assim, amada, procure, faça uma consulta. Não é meu normal falar isso, não gosto, mas Oxum aqui tirando até a sua beleza, como você mesmo falou, não a Oxum tirando a beleza, mas o feitiço que foi feito, tirando a sua beleza, tirando o que você tem de maior, a tranquilidade e a paz. E não é uma questão de depressão, Viviane, nem uma depressão espiritual, mas sim o feitiço. Olha o Dé marcando aqui para nós aqui. Então, atento com tudo aquilo que você faz. E quando nós falamos de atenção, nós também falamos desse autoequilíbrio. Onde buscar esse autoequilíbrio, Pai Mário? Essa questão da busca do autoequilíbrio, isso é uma busca milenária, uma busca
por todos os séculos, né? Qual é o autoequilíbrio? De que forma buscar esse autoequilíbrio? De uma forma de um jogo de búzio, um jogo de carta, certo? Deixando você mais atento a tudo que tem que ser feito. O autoequilíbrio, ele é o equilíbrio da energia que emana no seu corpo. Lembra que eu falei ainda há pouquinho sobre o banho, tomar um banho, deixar a água correr sobre o seu corpo? Isso é muito bom. Quem está na praia, por exemplo, uma entrada no mar, mas eu não gosto do mar, não precisa entrar e cobrir a cabeça, entre até um determinado ponto, deixa as ondas bater no seu corpo. Essa energia das ondas, que tem até aquele ritual que se faz no Ano Novo de pular 7 ondas, a energia do mar é muito constante em todos os modos da Terra, em todos os ciclos da Terra, é muito constante. Então a água é uma necessidade e a água traz um equilíbrio. Para alguns, para outros, tantas outras coisas podem ser feitas. Por isso está aí o telefone para você, é o 51 3084 3434 para agendamento de consulta. Dia 30 termina a promoção aí que o Pai Mário lançou para você aí de 20% de desconto. Então aproveita essa semana, consulta, né? Fevereiro tem aquele período de recesso que todas as casas de religião fazem no carnaval, né? Então não é só nós, todas as casas fazem. E aí você tem que deixar tudo organizado, certo? Telefone 51 3084 3434, podendo debitar aí em qualquer cartão de crédito. Me chamo Felipe, tenho 38 anos e nasci no dia 13 de janeiro de 77. Minha vida está horrível, ele diz. Que avaliação, né? O que está acontecendo? Preciso de ajuda. 77, a vida dele está horrível. Ele usa bem esse termo. 35 anos. Ô Felipe, sua vida está terrível mesmo. Chegou aqui pedindo misericórdia para você e Iemanjá da mesma forma. Na situação dele não adianta nem eu dizer para ele assim, ô Felipe, força, vamos lá, tu vai conseguir, cara, porque há muito feitiço nos caminhos dele. Muito feitiço nos caminhos dele, muito inveja, olho grande. E provavelmente ele está desempregado, viu, Viviane? Provavelmente fica mais ainda, difícil né? ainda. Nem aquela amiga anterior que está aí para receber a demissão, né? Exatamente, mas esse aqui ele está num ponto tanto quanto. Né? Os dois últimos aí, bastante problemas aí, de fato aí. Então, assim, querido, se você puder, dá uma jogada aí, vamos ver aí direitinho aí, porque tá complicado. E não, vocês sabem que não fazem o meu feitio esta questão, dá uma jogada, mas há uma necessidade aí, Felipe, por favor, procure uma casa de religião, se você não puder vir até nós, e faça a sua consulta aí, porque você está necessitado, meus queridos. Quando a pessoa está com esse geral aí, como é o caso dele, existe essa necessidade da consulta, é bom você fazer ela pessoalmente ou a teleconsulta? É preferível a pessoal. É preferível a consulta pessoal no caso dele aí, por exemplo. Está muito quisilado, uma quisila muito grande, né? Não que a tele não sirva, a tele também serve, porque a comunicação, a voz também pode trazer, né, a energia completa, tá? Mas precisaria, no caso dele, uma avaliação mais próxima. E no caso, se a mãe ou a esposa quisesse consultar por ele, já pode levar uma roupa, uma foto, a data de nascimento? Pode. Para a gente poder já agir conforme a necessidade, pode. Né? Se é uma ligação de pai ou mãe, não há uma necessidade de roupa nem foto, tá? Agora, se é uma ligação de esposa, aí sim uma roupa seria o ideal para ter aquele contato direto com ele, com a energia dele. A ligação kármica entre pai e mãe é mais forte? É mais forte, é uma ligação sanguínea. Uma ligação sanguínea, quando há ligação sanguínea, a ligação é muito mais forte, porque um pai e uma mãe sempre têm uma ligação com o filho. E aqueles pais que desaparecem logo que a criança nasce, continua com essa ligação? Continua, e aí é uma cobrança diferente, certo? É uma cobrança diferente. Esses pais que desaparecem sem motivo nenhum ou simplesmente não aceitaram, isso há uma cobrança posterior sobre ela. Aí você deve estar perguntando em casa assim, como assim pai que não aceita? Para isso tem o DNA, agora os testes de DNA, que até, né, são subsidiados aí pelo governo do estado, governo federal. Por quê? Porque muitas relações familiares, por exemplo, quando envolve patrimônio, né, acaba dizendo, não é meu filho, não era meu filho, enfim. E aí tem que provar, como não existe mais o filho bastardo, existe, na verdade, filhos são filhos de qualquer forma. Será que essa relação um dia pode afetar? Olha só o pedido de orientação e que ansiedade isso gerou na família, que é nosso tema de hoje. Vivi, sou casada há 45 anos. Meu marido faleceu ano passado. Olha só, gente. Parece coisa de novela, né? Viu como acontece? Meu marido faleceu ano passado e 30 dias após o enterro, eu queria enterrar ele de novo. Você já imaginaram o que aconteceu, né? Eu imagino o quadro. Olha só.
Fomos abrir o inventário e surgiu um filho que tem 35 anos. Ela tem 45 de casada, né? Tinha, né? Então, se tem 35, 10 anos de casada, ele teve um filho fora do casamento. Ele nunca falou desse filho e eu nunca soube dessa traição. É óbvio que houve uma traição, né, gente? Como é que ele ia fazer o filho? O menino nunca apareceu, o menino nunca fez cobranças nenhuma, até agora, quando temos a partilha de bens. O menino disse que ele sempre teve, olha que vida dupla, que ansiedade desse moço aí, desse senhor que já não está na terra aqui, em relação a essa vida. Sempre teve contato com ele, pagou faculdade para o menino e eu nunca desconfiei. Hoje tenho 3 filhos e mais este menino. Que ligação este menino pode ter com a minha família? Meus filhos não sabem como agir, se aceitam o meio-irmão, não existe meio-irmão, tá, gente? É irmão, vamos lá. Se aceitam o irmão ou se renegam, pois nunca fez parte da nossa vida. Trato ele como um filho ou excluo ele da vida. Afinal, quem é esta pessoa que está agora vivendo com a nossa vida, convivendo conosco? Que pepino! Nem tanto, Viviane. Nem tanto porque, na realidade, essa pessoa que partiu, ele foi digno que eu me refiro não pela traição que aconteceu, mas de assumir uma família e assumir a segunda família, tá? Ao menos aqui parece que ele assumiu financeiramente, porque ele deu uns subsídios pro menino. Não, ele assumiu em todos os aspectos. E o menino sabia que ele tinha outra família. Sabia, pelo visto sabia. Tanto que ele não foi no enterro, hein, gente? Ele só apareceu lá quando foi feito o inventário. Sim, porque ele foi chamado. Ah, provavelmente. Porque ele tem foi registro, chamado. Né? E aí ele foi obrigado a ir, porque por ele não teria ido. Ele é uma pessoa de muito boa índole. Tá? Ele é uma pessoa que ele sabia de tudo isso e compreendeu tudo isso. Ah, foi um deslize do pai, isso, aquilo. Não é uma questão de deslize, mas foi uma questão de um fato que ocorreu. Como você tem que tratar ele, amiga? Você não vai conseguir tratar como um filho, mas trate com carinho, como uma pessoa que entrou na sua vida aí, uma pessoa que faz parte. E os irmãos aprendam a conhecer ele. Porque vale a pena, uma pessoa de boa índole. Uma das situações que aconteceu com ele, que está acontecendo com ele, é o seguinte, Viviane, que aqui em Ansan é o Oxum marcando e Chapanã da mesma forma, junto com Oxalá. Sabe o que está acontecendo com ele? Ele é uma pessoa que ele está assim, acuado, certo? Ele tem medo da proximidade. Ele é uma pessoa que está não intimidado, ele é uma pessoa que está tímida em relação aos irmãos. Então ele não está sabendo como chegar, ele não quer machucar e nem magoar ninguém. E para ele, se ele puder sumir nesse momento, como ele passou todo esse tempo desaparecido, ele gostaria, mas ele sabe que ele não pode. Agora, vale muito dos irmãos tentar reconhecer ele não só como irmão, mas como uma pessoa amiga. Ele não é uma pessoa ruim. Ele não é uma pessoa ruim, como uma pessoa amiga, como uma pessoa que tem o sangue deles. O meio-irmão eles referem porque não são filhos da mesma mãe, mas a irmandade do sangue, a comunhão do sangue, grita muito alto. E os outros 3 irmãos, né, que são 4 na realidade, eles vão compreender isso, mas ele está intimidado, ele está acuado e ele está com medo do que podem fazer. Na verdade, existe essa ligação espiritual, muitas vezes não nasce da mesma mãe, mas essa ligação espiritual kármica entre famílias diferentes que acabam se unindo. É o caso da cunhada, do cunhado, né, do genro, que parece que entra para a família. Exatamente. Aqueles que estudam um pouco sobre o karma, sobre a espiritualidade, sobre o kardecismo em si, sabe que os espíritos podem se encontrar e se encontrar mais de uma vez durante séculos, séculos e séculos. Espíritos até com mais de 2.000, 3.000, 4.000 anos que se encontram lá de trás para esses momentos. E no caso desses irmãos aqui, eles são espíritos que eles já comunharam em outra situação e voltam a comunhar. Só que a minha grande preocupação com este menino, eu digo menino, né? Tem 35 anos, mas trata como menino porque, na verdade, nessa família aí, ele é um menino. Ele é um menino. Esse menino que está se aproximando desses outros irmãos, ele passou muito tempo com um psicológico muito atormentado. Porque a própria ansiedade que nós falamos sobre o medo. Exato. O que é tu saber que tu tem um irmão, mas tu não pode ter contato com essa pessoa? O pai passa o Natal com a família, com aqueles irmãos, né? E tu sabe que o pai está lá com os outros irmãos, mas que tu não pode fazer parte dessa história. Agora,
O espírito desse rapaz é um espírito muito bom, sabe por quê? Apesar de todos esses percalços que aconteceu, ele continua uma pessoa de boa índole. Ele não tem mágoa dos irmãos. Não tem, ele não tem, muito pelo contrário, ele tem a ansiedade de querer conhecer os irmãos. Muito bonito tudo isso. E nós temos mais e mais orientações, mas você tem essa situação? Você tem dúvidas sobre a sua espiritualidade, sobre a sua energia? Tá aí o telefone. 51-3084-3434 é o telefone para você agendar aquela consulta especial lá na casa de Iansã e Oxalá. Você liga, agenda aí para essa semana, atendimento de segunda a sexta-feira, essa semana, né, aqui em Porto Alegre. E você pode agendar por o seguinte endereço, Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. É a casa de Iansã e Oxalá aí, prestando esse serviço dentro da cultura africanista, com jogo de búzios, como está aqui Pai Mário de Oxalá, jogo de cartas com Viviane de Iansã e jogo de búzios com Pai Júlio de Xangô. Em alguns momentos, depois da temporada também, depois de janeiro e fevereiro, a casa de Iansã e Oxalá vai continuar funcionando no litoral, certo? Vai continuar funcionando, porque nós temos muitas pessoas no interior do estado e muitas pessoas no litoral também querendo o atendimento e é meio difícil o deslocamento até Porto Alegre. Então nós teremos no decorrer do ano também as consultas no litoral do estado. Porque a sede é própria, né? É, exatamente, a sede própria, sabe como é que é, né? Fica tudo mais tranquilo, né? Mãe preocupada, minha filha foi casada há 10 anos e o casamento dela acabou. Quando ela descobriu que o marido traía com outro homem. Opa, gente, eu li direto. Volta. Eu li direto, desculpa. Mas eu tenho que falar o que escreveu aqui, né, gente? Olha, tá agora eu fiquei curioso aqui. Eu fiquei com os meninos, tipo assim, opa, a Viviane nem tentou preparar o ambiente. Eu li direto. Que o marido a traiu com outro homem. Foi muito difícil, mas ela conseguiu superar. Ó, vitoriosa ela, né? Porque ser trocado por uma outra mulher tá dentro do padrão que a gente já conhece. Mas, enfim. Que sofrimento para esse homem ter uma vida, né? Escondida, sair do armário. Eu gostaria de saber se ela vai encontrar alguém e ser feliz. Ela tem 2 filhos com este homem, tá? Ela é de 25 de novembro de 79. Adoro o programa, vejo todos os dias. Ó, parabéns à tua filha, uma guerreira, hein? Não é homofobia, não é nada assim, mas o problema é daqueles que passam uma vida inteira se julgando... A tristeza do marido de não poder se assumir e o dela de achar que muitas vezes ela tinha problema na relação, né? Coisa boa que ele conseguiu se assumir. Exatamente. E seguiu a vida. Eu espero que alguns outros por aí se assumam também. Também, né? Saiam do armário e sejam felizes, Exato. Amigos. Exato, vamos lá. O murmurinho aqui no estúdio foi geral, né? Quem é que disse que homossexual não pode ter filho? Não tem nada a ver. Pode sim, claro. Primeira coisa que ela tem que fazer, sabe o que é se soltar um pouco. Ela aceitou essa situação, ela compreendeu essa situação, ela é uma pessoa que ela tem uma cabeça muito aberta, mas ela bloqueou o outro lado. Ela bloqueou a vida conjugal com outro homem, ela está com medo hoje. E ela precisa soltar, libertar um pouco isso e ela vai ser feliz sim, ela vai ter... Ela ficou com trauma desse rompimento, então? Total, ela ficou com um trauma muito grande. Um trauma, mas assim, ó, não é aquele trauma assim, ai, como é que eu não vi? Ela ficou receosa, não é traumatizada, ela ficou receosa, certo? Mas ela encarou muito bem, porque uma das coisas que os dois tinham, Viviane, era uma comunicação muito boa. Eles eram amigos acima de qualquer coisa, esse casal. E quando aconteceu, ele teve a hombridade de olhar para ela e dizer, sim, eu fiz. Foi uma traição de confiança, porque ele também não estava se respeitando, né? E não estava aceitando a relação que ele tinha. Nós tivemos um caso parecido com esse na novela. Em algumas novelas, eu não lembro qual foi a novela, há pouco tempo atrás aí. Não lembro. De uma sexualidade que o homem descobriu depois de um determinado tempo, né? Mas na questão deles... Os dois têm uma cabeça muito bem feita, são pessoas cultas, né? E conseguiram ter uma comunhão. Agora, na cabeça dela, ela precisa agora se soltar. Cuidar mais de si, trazer a energia, né? Que ela precisa recuperar, afastar esses traumas, essas dificuldades, fortalecer o seu próprio eu. E os orixás trazem essa força, trazem esse poder, trazem essa capacidade para você, amiga. Você tem que simplesmente se conectar com a espiritualidade, se reconectar, né? O religar, aqui como diz o nosso amigo, e trazer essa força como você quer, como você busca. Então, liga, agenda, um axé para Iansã, um axé para Oxum, um axé para Iemanjá, para bons pensamentos e para identificar muitas vezes essa ligação com o outro, que também é filho de Deus. Então o telefone está aí para você, 51-3084-3434. Lembrando que até o dia 30 tem promoção de 20% no valor da consulta. E mais, você ainda pode
debitar em qualquer cartão de crédito, tá bem? Amanhã tem programa. Amanhã tem programa novamente. Programa inédito amanhã e estaremos com vocês aqui, ó, conectadinhos às 17h30. Até amanhã.